Por gentileza, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. E vamos ler Lucas 10, somente a partir do verso 28. Vamos ficar em pé, por favor? Diz assim o texto bíblico: disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Verso 29, Lucas 10. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas e espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, hoje significa um pastor, um padre, quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, hoje é o nosso grupo de louvor, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramando nele vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá, faça o mesmo. Senhor Jesus, gratidão por estarmos aqui, e peço a Deus a tua graça, a tua direção para esse tempo que estaremos aqui à frente. Usa-nos, fala-nos, que nós sejamos apenas instrumento do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assentados, obrigado. Estamos dentro da série que o pastor Vinícius com o pastor Jardel pediram para falar sobre generosidade. Não sei porque caiu para mim esse tema, mas é um desafio falar desse tema. O que é generosidade? O que seria isso? É uma virtude de quem age com bondade, oferecendo algo ao outro sem esperar recompensa. Ser generoso é dividir o que se tem, como o tempo e a sua atenção. Na Bíblia, generosidade significa mais do que simplesmente dar. É uma expressão de amor de Deus e um reflexo do seu caráter. A generosidade bíblica envolve compartilhar recursos, tempo, talentos com os outros. Quem é generoso, ele deve dar, quando faz algo, fazer ou contribuir com alegria. A generosidade é vista como um atributo divino, pois Deus deu o maior exemplo para nós. Qual foi esse maior exemplo que Deus deu para nós? O fato do seu único filho, Jesus, ter morrido na cruz para nos dar salvação. Deus
foi e é generoso para conosco. E Ele deu esse exemplo para nós, dando o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário e nos dar a salvação. Olhando para o texto que li com vocês, eu aprendo algumas lições práticas sobre generosidade. Há uma empatia do samaritano e interesse pelo seu próximo. Essa cidade de Jericó, à época, era uma cidade onde as pessoas que andavam com medo, porque era comum acontecer o que aconteceu com esse homem, serem pessoas assaltadas. Era uma cidade deserta, não tinha muitas casas nesse lugar. Mas esse homem samaritano, ele teve empatia e interesse pelo seu próximo. A aproximação, olhando para o texto, a gente vai ver a aproximação dele. Ele teve interesse em saber o que aconteceu com aquela pessoa que estava no chão. Ele teve interesse de olhar. Quem é aquele homem? Por que ele está aí? O que aconteceu com ele? E teve empatia, ou seja, colocou-se no lugar do outro. Teve piedade. Tratou das suas feridas. Cuidou das feridas e colocou em uma hospedaria. Colocou também sobre ele, colocou esse homem sobre o seu animal e o levou para essa hospedaria. Mas ele não fez só isso. Encontrei alguém ali, estava no chão, trouxe para cá. Não, ele cuidou dele pessoalmente, com óleo, com vinho, passou as ataduras, que era da época, a cultura. O que ele fez mais? Ele deu no dia seguinte 2 denários. Deu dinheiro para o moço da hospedaria. Cuida desse moço para mim. Ele não o conhecia, não sabia quem era. Outro dia eu falei aqui desse texto e eu fiz uma comparação, né? É como se fosse um corintiano cuidando do palmeirense. Pessoas de tradição diferentes. Quando você vai ler aqui a história, são pessoas bem distantes, bem diferentes, que não tem conexão. Não é uma pessoa de amigos. Não eram pessoas de regiões próximas e amigas. Não, pessoas que tinham conflitos regionais. Estão vendo lá que nunca acaba essa guerra de Israel com palestinos e agora com o Irã? Mais ou menos é assim, essas pessoas que não têm. E ele cuidou desse homem, tratou desse homem. Ele fez o melhor por esse homem. Ele pagou com generosidade. E aí vem a pergunta que o próprio homem faz e eu faço também para vocês. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu? Quem é o meu próximo? Pense, quem é o seu próximo? Algumas pessoas que eu fiz essa pergunta anteriormente, eles falam assim: é minha mãe, é meu irmão, minha família, meu filho, minha esposa, meu esposo. Está tudo certo, não está nada errado. Eu só quero acrescentar algo para vocês. O meu próximo é alguém o qual eu me importo. O meu próximo é alguém o qual eu interajo com ele. Esse é o meu próximo. Porque muitas pessoas na minha família eu posso não interagir. Agora, recente, teve a pandemia. Quantos familiares você ajudou? Que você podia ajudar. Então, o meu próximo não é o pai ou a mãe. As pessoas moram onde eu moro e têm conexão por família. Mas o meu próximo é aquele o qual eu me importo, aquele o qual eu me interesso. A necessidade dele passa a ser a minha. A necessidade dele, do meu próximo, passa a ser a minha. Nem sempre precisa dar dinheiro, contribuir para alguém. Pode ser atenção, pode ser um abraço, pode ser cuidar dessa pessoa que está precisando. Eu lembro de um amigo em Brasília,
Era ele andando de carro, parou o carro, ele viu um homem bêbado, encostado aí no meio-fio. Esse meu amigo, mais baixo, magrinho assim que nem eu, e o homem era um homem muito forte. Esqueci o nome do meu irmão ali, não vou falar. E aí os dois iam andando, o homem magrinho e o outro bêbado andando na rua. E meu amigo depois me contava assim, ele estava próximo de um boteco, de um bar. Muito provável ele bebeu naquele bar. Seus amigos do bar não o levaram. E aí esse amigo foi levando, ele conseguiu entender onde ele morava e foi levando próximo da sua casa. Depois veio alguém da sua família. Então o meu próximo pode ser um bêbado, mas é alguém o qual eu me importo, alguém o qual eu interajo com ele, alguém o qual eu me preocupo com ele. Nesse texto também, ou melhor, em outro texto da Bíblia, se você quiser acompanhar, 2 Reis 4, de 8 a 17, tem uma história que traz um ensino para nós. 2 Reis 4, de 8 a 17, que é do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele costumava ir para uma cidade chamada Sunem. O que acontecia? Tinha uma senhora rica chamada, qual o nome dela? Alguém sabe? Sunamita. E o que ela fazia para esse profeta Eliseu? Ela dava-lhe refeição. Lá vem um profeta, chama o profeta para a minha casa, vamos dar refeição para o profeta, vai comer conosco, vai lanchar conosco. De tanto ela ser generosa, atenciosa com o profeta, ele chamou o seu discípulo, Geazi, pergunta para ela se ela tem alguma necessidade, se ela quer alguma coisa. Eu posso falar com o rei, eu oro com o rei. E ela disse, não quero nada, eu apenas estou lhe ajudando por ajudar, por querer ajudar, porque eu me importo com você. Mais à frente o texto diz essa comunicação dela ou dele com o Geazi. Mas uma outra coisa acontece que me chamou a atenção lendo esse texto, é que ela não se conteve apenas em dar comida para o profeta Eliseu. O que ela fez mais? Ela, mais alto, deu um quarto, um pouso, um espaço para o profeta ficar. Tudo bem, o texto diz que ela era rica, mas não é porque ela era rica que ela fez isso. Por quê? Aí vem duas palavras que eu tenho usado nesse tempo agora, é intencionalidade. Ter a intenção, todo mundo pode ter dinheiro, mas não ajuda nada. Não tem a intenção de ajudar o próximo. A intencionalidade, sentimento de intencionalidade vai fazer a diferença. Não é ter dinheiro. É bom ter dinheiro, tá? Não estou contra ter dinheiro. Estou falando contra isso. Mas ter, só por ter, não ajuda. E a sunamita me chamou a atenção também que ela fala com seu marido antes de mandar construir o quarto. Havia uma harmonia no lar. Não é qualquer decisão. Não é um lar dividido. É um lar de harmonia. Vamos ajudar o profeta? Vamos fazer um quarto para ele aqui? Então esse casal estava unido na mesma fé. Isso faz a diferença no nosso dia a dia. Estarmos unidos na mesma fé com Jesus, para abençoar pessoas. Isso é muito bom. Vai dar uma oferta para alguém? Marido, conversa com a esposa. Esposa, conversa com o seu marido. Não é que vai mandar, mas isso é bom, essa harmonia, esse entendimento. Isso faz muito bem. E o quarto foi construído. E Eliseu, de novo, pergunta para ela a sua necessidade, e de tanto ele insistir, viu que ela não tinha filho.
E aí ele orou e disse que ela teria um filho. E ela teve um filho e a história prossegue, mas eu vou parar por aqui, nessa parte. Só quero destacar que o lar tinha harmonia entre ela e o seu marido. A generosidade gera generosidade. Ele recebeu um quarto, alimentação, e agora ele se interessa por ela. Ele quer também ajudá-la e ora para que ela possa ter um filho. Ou seja, generosidade gera generosidade. O profeta também queria lhe abençoar, profetizou sobre a sua gravidez. E aí gentileza gera gentileza também. É conhecido de todos nós, eu creio que em acesso à internet, em São Paulo tem alguns lugares de lanches, né, de cafezinho, que você chega lá, pede o seu café. Aí alguém diga assim, vai pagar? Não, já pagaram para você. Aí a pessoa vai e paga, o próximo que chegar também já está pago. E assim cria uma cultura de gentileza. Gentileza gera gentileza. Generosidade pode gerar generosidade. Isso já saiu em reportagem em vários canais de TV. Um outro texto que me chama a atenção é 2 Crônicas, que foi do rei Salomão, que recebeu uma rainha. Quem foi? Rainha de Sabá. Uma oferta abundante, grata. 2 Crônicas 9, de 1 a 4 e versículo 12. A rainha trouxe uma caravana de camelos, carregado de especiarias, de grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Trouxe para abençoar o rei Salomão. E aí ela ficou tão feliz que ela queria ter esse contato com o rei Salomão. Sabia se ele era realmente essa pessoa que todo mundo falava? E ela levou tantas coisas para o rei. E perguntou tudo, o texto diz que ela perguntou tudo o que queria. Mas no final, o rei Salomão depois da visita dela, abençoou também com muito mais do que ela tinha trazido. Salomão deu muito mais à rainha de Sabá. Alguém que vai se possível, leve alguém que vai na sua casa, por exemplo, você vai receber alguém, você vai na casa de alguém, leve um presentinho para ele ou para ela, dono da casa. Se você sabe que a refeição não será feita pelo dono da casa, você sabe que é a pessoa que trabalha lá, leve uma lembrança para essa pessoa que vai fazer a alimentação. A gentileza, isso é muito importante. Leve uma lembrança para o dono da casa. Se você sabe que eles não têm essa habilidade, eu vou contratar alguém, abençoe essa outra pessoa. A gente chama, do espanhol, dá um regalo para alguém que está preparando a comida. Mateus 11, 2:11. Quando Jesus nasceu, recebeu o quê? Ouro, incenso e mirra. Alguém foi, os magos, levar para Jesus. Zaqueu 19:8. Jesus tem um encontro com Zaqueu. O que aconteceu com Zaqueu? Ele se converte, muda de vida e diz: Senhor Jesus, hoje eu quero distribuir parte dos meus bens às pessoas. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Quem é generoso não está apegado ao dinheiro. Ele dá com alegria. Zaqueu entendeu isso. Ele entendeu que deveria realmente mudar. Conversão, salvação, significa mudança de vida, arrependimento.
mudança de atitude, de comportamento. Em Lucas 6:13, não podemos servir a dois senhores. O texto vai falar, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Timóteo 6:10 vai falar, pois o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Que algumas pessoas, por combinarem, por apegarem ao dinheiro, desviam-se da fé e tornam-se com muito sofrimento. O texto está explicando que não é ter, mas é o apego, o amor ao dinheiro. Generosidade sacrificial, confiante. Lucas 11, Lucas 21, versos de 1 a 4. A generosidade precisa ser sacrificial, porque eu estou dando com amor. Estou deixando de fazer algo para mim, para abençoar outra pessoa. Há um sacrifício. Na hora da oferta no templo, o que aconteceu? Jesus viu que aquela viúva, ela deu 2 moedas. Eram as únicas que ela tinha. Há um sacrifício da parte dela. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu do que possuía para viver. Há um sacrifício. A pessoa que é generosa, ela não está dando porque tem muito, ela está tirando de si. Ela está ficando sem algo e abençoando outras pessoas. Quem é generoso, pratica, ele vai ter sacrifício na sua forma de dar a oferta. Há uma frase que eu ouvi de um pastor em São Paulo, e a minha esposa decorou, não sei se mais ou menos eu vou dizer certo. Nunca deu quem deu do seu, sem nunca dar de si. Vou repetir. Nunca deu quem deu do seu, sem nunca dar de si. É dentro desse contexto que há sacrifício. Dar por dar, muita gente pode dar, mas precisamos dar com generosidade. Vou deixar de comer, fazer um lanche. Poderia fazer um investimento em alguma outra área para que eu possa abençoar pessoas. Nós precisamos entender que isso é importante. Dar de si. Na igreja desse pastor, lá em São Paulo, ele dizia assim, vai ter bazar. Não traga bermuda velha, rasgada, que você não usa. Traga coisas em condições de uso para abençoar pessoas. Toda vez que tinha bazar, ele dizia isso. Se você quer abençoar alguém, traga coisa boa. Coisa que você vai usar. Era a expressão que ele usava. A Igreja Batista Memorial, onde o pastor Jardel esteve lá, pastor Vinícius, eu já estive, o pastor Sato e família já estivemos lá. Quando eles vão fazer o bazar deles, o que acontece? Divulgam na mídia e as pessoas que trabalham com brechó param vans à porta da igreja e muitos compram tudo. Por que fazem isso? Porque aquelas pessoas são generosas, estão doando suas roupas em condições de uso. E aí é que eles vão revender e vão ter lucro. A Igreja Batista de Alphaville é um diferencial deles como igreja. Quando a igreja anuncia, olha, não fica muita coisa ali, muito tempo ali, porque são coisas boas. Lucas 6:38 diz, deem e lhes será dado a vocês uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida
que usarem também será usada para medir vocês. Texto de Lucas 6, 38. Coríntios 2, 8, de 1 a 15, Paulo faz referência à igreja de Macedônia, que era uma igreja que passou por muitas turbulência, mas é uma igreja que virou-se uma igreja generosa. Abençoou o ministério, abençoou a igreja onde o apóstolo Paulo estava. O apóstolo Paulo também faz referência a uma outra igreja de Acaia, que abençoou também a igreja de Macedônia em outros tempos. E essa igreja de Acaia era uma igreja também generosa, que abençoando o ministério do apóstolo Paulo. O texto de Coríntios diz: aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um deve contribuir segundo o proposto no seu coração e com alegria. É Deus que vai suprir a todos e vai fazer multiplicar a semente. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. O que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês vão dar, se vocês estão sendo generosos, e Deus é que vai multiplicar a semente. Dê com alegria, dê com prazer, contribua com alegria. Versículo 12: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O que a gente dá vai abençoar outras pessoas, e essas pessoas vão ficar alegres, ter gratidão a Deus. Isso ajuda muito, muito. Provérbios 11, 25 diz: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Se alguém tiver recursos materiais, isso está em João, 1 João 3,17, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí o texto prossegue, e eu quero falar para vocês agora de uma igreja generosa. E essa igreja generosa é a nossa igreja. São outras igrejas. Eu mostrei para vocês aqui alguns textos da Bíblia, história bíblica, que nos alimenta, que nos dá referência. O próprio Jesus multiplicou os pães e peixes. Mas eu quero falar de uma igreja generosa que é a nossa igreja. E alguns que estão aqui talvez não conheçam essas histórias que eu vou contar. E a intenção é fortalecer, nos animar para continuarmos sendo generosos, muito mais do que temos sido. A nossa igreja tem recebido ofertas da Igreja Batista de Alphaville, onde o pastor Jardel esteve lá, o pastor Vinícius, o pastor Jairo, para comprar essas cadeiras. Eles mandaram oferta para nós. O pastor Vinícius, quando chegou aqui, conseguiu com eles por um tempo parte do seu sustento, antes que a igreja tivesse condições de dar o sustento digno ao pastor Vinícius, nem sei se é digno, não sei quando é que ele recebe, vinha a oferta de lá, de Alphaville, dessa igreja batista de São Paulo. É uma igreja generosa. Mas também é uma igreja que não só se preocupa em dar dinheiro a algumas outras igrejas que não têm, temporariamente, recursos. Tem um projeto social lá que eles têm, que eles desenvolvem ali próximo do município de Osasco, onde uma menina que participava desse projeto, ela foi participar do projeto, a professora disse: essa menina tem condições, na área artística, de ir para a seleção brasileira. E aí conseguiu contato de alguém da seleção brasileira, da área dela, da área artística,
E ela fez um teste, ela passou, essa moça recebeu medalhas olímpicas. Nós estávamos lá no ano que foi falado isso. Ela apresentou-se lá na igreja. Isso, para quem é atleta, isso é natural, mas calma lá. Criança pobre, morando no município de Osasco, que não tinha a mínima possibilidade. Essa igreja generosa de Alphaville, ajudando essas pessoas. Então, quando você traz para cá a sua oferta, muito Deus pode usar, a partir da sua oferta, abençoar outras pessoas. Eu estou falando de um projeto. A Ana Hickman sustenta ou mantém um projeto lá da igreja. Tem muitas coisas que eles fazem. O pastor Jardel está motivado, quer sabendo, de levar um grupo maior lá o ano que vem para conhecer. Ótimo, isso é muito bom. Essa atleta agora muda a vida dela, muda a vida da família dela a partir dessa medalha. Isso é muito bom. Mas por que o pastor Jardel foi para lá, pastor Jair e pastor Vinícius foi agora mais uma vez para lá? Pagar avião, pagar hotel, isso tem custo. Quem pagou? A igreja. Já são 200 igrejas que estão sendo abençoadas com esse projeto dessa igreja batista de Alphaville. Eles não tiveram nenhum custo com hotel, hospedagem, alimentação. Tudo pago pela igreja. Por que ajudar? É porque eles partem do pressuposto que 200 pastores, 200 igrejas precisam ser capacitados, treinados para melhor servir as suas igrejas, as suas comunidades. E assim o reino de Deus cresce. Por quê? De novo a pergunta, respondendo, é a intencionalidade e sentimento de pertencimento ao reino. Quando alguém tem um sentimento de pertencimento ao reino de Deus, faz essas coisas. O pastor presidente lá é o pastor Sidney. Mas tem uma equipe de pastores e de psicólogos que trabalham com ele. Lá nessa igreja. É o chamado Igreja 21, é o nome do projeto. Que eles estão ajudando e abençoando pessoas. A intencionalidade. Estão sentindo-se pertencentes ao reino de Deus. Teve uma igreja que precisou fazer, ou teve aqui na nossa igreja, teve um irmão que teve uma necessidade de fazer um transplante de córnea, tratamento na sua córnea. A nossa igreja. Tinha feito o tratamento há muito tempo lá em Campo Grande. Agora essa pessoa vem para Naviraí. Estava aqui conosco. Mas nesse tempo que essa pessoa estava vivendo aqui conosco, não tinha recurso. O pastor Vinícius fez que eu chamo da devida articulação, com alguns irmãos, recurso para fazer o transplante de córnea, tratamento na área de córnea, alimentação, combustível. Precisa voltar de novo. Esse grupo de irmãos deu tudo para esse irmão e o pastor Vinícius foi acompanhando. A nossa igreja tem tido essa experiência também. Não, acho que não é no nível de Alphaville, mas temos tido essa experiência. Por isso a sua oferta, o seu dízimo que você traz para cá, está reverberando em vidas. Pessoas estão sendo abençoadas. E com certeza essa família que teve esse irmão, que tem esse irmão, que fez tratamento, é muito grato a Deus e aos irmãos, à igreja que o abençoou. Conversando com o pastor Vinícius, e ele me lembrava, eu liguei para ele, pastor, e a igreja me lembra de algumas coisas mais, e eu tinha esquecido. Ele disse, olha, eu fui beneficiado. Como? O Benjamin tinha um diagnóstico, e não tínhamos ainda um diagnóstico fechado, e ele foi, eu levei para Dourados, e como que vai ficar lá em Dourados? Tem que passar o dia em Dourados, tem que ter alimentação, tem que ter combustível, e tem que pagar o tratamento, e ele não tinha recurso à época. Alguém pagou da nossa igreja, um grupo de irmãos pagaram também para o pastor Vinícius. Ele me lembrava disso ontem, nós estávamos conversando. Então quem é novo aqui, talvez não saiba dessas coisas, mas Deus tem usado também a nossa igreja para abençoar os nossos membros e outras pessoas. Isso aqui são alguns casos que eu estou trazendo, que conversamos. As igrejas batistas têm como princípio a evangelização do Brasil e do mundo. Para isso,
foram criadas 2 agências missionárias com o objetivo de fomentar, organizar, planejar, executar de forma estratégica as devidas ações. Cabe-nos agora responder de forma generosa, pela fé, os desafios propostos por essas agências missionárias. Há muitas pessoas no nosso país, fora do país, que não têm Jesus, que não têm um coração generoso, que não têm Jesus na sua vida. Precisa ser mudado, transformado. As igrejas batistas do Brasil têm contribuído com isso. E aí eu quero dizer para vocês, outro dia eu fui numa igreja, eu fiz uma brincadeira lá com os irmãos. Sabiam que todos vocês aqui são empresários? Como? Que vocês têm 3 carretas? Não tem, que ninguém tem nem uma bicicleta. Tem sim. As igrejas batistas do Brasil têm 3 carretas, com assistência médica, odontológica, psicológica, que anda pelo Brasil assistindo as pessoas. Nessa semana passada estava lá no Acre, levando assistência às pessoas. Da onde tem esse recurso? 3 milhões para comprar uma carreta, para montar uma carreta. Médico voluntário, psicólogo voluntários, enfermeiros voluntários, para ajudar, tratar das pessoas, mas também fazer os 2 trabalhos, evangelizar pessoas. Que Jesus nos dê saúde, nos dê fé, mas também nos dê uma vida generosa para abençoar pessoas, para que esses trabalhos continuem sendo feitos no Brasil e no mundo. Indo para o final, vai estar aqui na nossa igreja no mês de outubro, um pastor amigo meu, é da minha época lá de 16 anos, 15 anos, Paulo Macedo. A igreja dele de São Paulo, que não é Alphaville, agora é PIB da Penha. Sabe quanto essa igreja arrecadou para a obra missionária a nível de mundo? Missões mundiais? Aurélio, que é sempre desinibido. Quantos você chuta, Aurélio? 2 milhões? Nem tanto, não foi nem 1 milhão, foi 411 mil reais. Tudo isso foi os irmãos da igreja que deram de doação, de ofertas para missões mundiais. Esse dinheiro vai para essas carretas, vai para os orfanatos. Deus quer abençoar pessoas e quer usar você, que você e eu sejamos pessoas generosas. Compartilhe do seu tempo com alegria, doe com alegria, confie que Deus cuidará de você, de mim e de você. Que eu e você peçamos a Deus as condições, porque é isso que o texto diz de Coríntios, para que nós tenhamos condições de abençoar pessoas, sermos generosos, para que o reino de Jesus cresça muito mais. Mas precisa que Deus toque no meu coração, no seu coração. Amém? Olá, querida Igreja Batista Recomeçar em Naviraí. Eu me chamo Jaqueline e, a pedido do pastor Jardel, estou aqui para contar um pedacinho da minha história para vocês. Eu fui colega do pastor Vinícius e do pastor Jardel lá na primeira Igreja Batista em Santa Maria, onde eu era líder do Ministério Infantil. Atualmente trabalho na Faculdade Batista Pioneira, em Ijuí. Então, quero compartilhar com vocês o que aconteceu na minha vida no ano de 2023. Nesse ano, eu estava investigando endometriose, eu tinha muitas dores e por isso eu procurei uma especialista. Essa especialista pediu uma ressonância de abdômen total. E nessa ressonância foi constatado, então, que eu estava com um tumor no meu rim esquerdo, então era um câncer, e que eu precisava, então, fazer uma cirurgia para retirar esse tumor. Então, procurei médicos e agendamentos de exames e tudo mais, e fui em 2 médicos, e os 2 falaram que seria muito importante, seria muito bom se eu pudesse fazer a cirurgia robótica,
porque ela teria menos riscos para minha saúde, ela teria uma recuperação melhor e teria uma maior chance de preservar o meu rim, de só tirar o tumor. Porém, a cirurgia robótica é algo ainda novo aqui no Brasil e os planos de saúde não cobrem ela totalmente. Com isso, então, ela teria um custo de R$40 mil. Nesse momento, foi um momento assim onde Deus me trouxe ao meu coração que o dinheiro não seria problema, que o dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, que eu podia confiar que de alguma maneira Ele iria prover. E foi isso que aconteceu. E aí que eu quero compartilhar com vocês a importância da igreja na minha vida, dos irmãos terem se unido para me abençoar num momento que eu estava passando por uma dificuldade tão grande. Lá na igreja, então, em Santa Maria, o pastor Roosevelt, que é o pastor daquela igreja, solicitou, então, que quem quisesse ofertar para que eu pudesse estar fazendo essa cirurgia, fizesse, então, uma oferta. E muitas pessoas fizeram essa oferta através da igreja e a igreja, então, repassou para mim. Além disso, 2 amigas minhas, também lá da igreja, fizeram uma vaquinha online, através do Instagram. E ali, então, muitas pessoas fizeram doações para mim. No dia que elas fizeram a vaquinha, era uma segunda-feira. E eu lembro muito bem que não parava de entrar Pix no meu celular, né, no meu aplicativo do banco. E cada oferta eu só conseguia chorar e agradecer a Deus e dizer muito obrigada, Deus, muito obrigada. E tantas pessoas de tantos lugares diferentes, países, estados, cidades, puderam me abençoar. E esse é o poder que a igreja tem quando ela se une. Ela tem o poder de ajudar aquele que está precisando. E então, com isso, o grande milagre que aconteceu foi que em 24 horas a gente conseguiu todo o valor, além do valor que precisávamos. E foi algo assim incrível, que a gente não consegue dimensionar o tanto que Deus nos abençoou. Minha família já estava planejando fazer galeto beneficente, uma tia minha queria fazer sonhos para vender, para ajudar, né, financeiramente, e nada disso foi necessário, porque Deus mandou todo o dinheiro através da vida de tantos irmãos e tantas irmãs, que muitos eu nem conheço, mas eu sou imensamente grata pela vida deles, porque nesse momento de dificuldade, eles me abençoaram. E então eu pude fazer a cirurgia no dia 6 de maio de 2023 e com a graça de Deus ocorreu tudo bem, não tive nenhuma complicação e sim, boa parte do meu rim foi preservado, foi só tirado onde estava o tumor. Com isso, então, eu tenho 1,5 rim, e pela graça de Deus isso aconteceu. Deus é maravilhoso. Eu poderia contar todos os testemunhos, cada pequeno milagre que Deus fez durante essa trajetória, que foram muitos. Ele foi abrindo muitas portas. E em todo esse tempo, eu pude sentir que Deus estava comigo. Muitas pessoas me perguntavam, já que você está triste, já que você não está com medo? Sim, muitas vezes eu tive medo e muitas vezes eu fiquei triste. Mas era maravilhoso de ver a paz que Deus me deu em todos os momentos, inclusive no dia da cirurgia. Eu disse, se não fosse Deus, eu estaria chorando, eu estaria nervosa, não sei como eu estaria, mas eu estava sentindo uma paz muito grande ao ir para o bloco cirúrgico. E isso é só pela confiança, pela fé no nosso Senhor. Então esse é o meu pequeno testemunho que eu gostaria de compartilhar com vocês e incentivar que você abençoe a quem estiver precisando, que você ouça o chamado do Espírito Santo quando ele te tocar, para que você possa estar abençoando a quem precisa. Porque talvez algum dia também você irá precisar. Igreja é isso, estender a mão quando o outro precisa. Um ao outro ajudar. Foi esse o pedido de Jesus para nós. Amem uns aos outros. E esse é o meu recado, então. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe e até mais.